Ó-Yalxa! Ó-Yal! Ó-Yalxa! Ó-Yal! Ó-Yalxa! Ó-Yal! Porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yalxa. Gratidão, papai, nós estamos aqui como uma igreja restaurada, uma igreja que volta às veredas antigas que caminharam os apóstolos. Nas veredas antigas caminhou teu servo Shaul Paulo. As veredas antigas caminharam os teus filhos, a era de Esmirna, que ali nada mais nessa terra importava para eles. Somente o que importava é amar a Yahweh sobre todas as coisas, de toda a alma, de todo entendimento, de todas as forças. Ó papai, e agora no final dos tempos, também tu procuras esse povo que deixa suas casas, deixa ali para trás seus pertences e vem te seguir, papai. Porque sabemos, papai, que é um grupo pequeno que está sendo reunido para que a glória seja exclusivamente tua, papai. A vitória é tua, é tu que conquista a vitória. E daqueles que foram selecionados, nenhum se perdeu. Ó papai, somos gratos eternamente. Fala conosco, tua voz seja audível no nosso meio. E que tu possa abençoar cada irmãozinho, cada irmãzinho nessa semana, de forma especial, suprindo, vindo ali, suprir o celeiro, seja do alimento físico quanto do celestial. E que eles sejam fartos, sejam fartados, sabendo que tem alimento para eles e tem alimento para repartir também. Ó papai, somos eternamente gratos. Fala conosco, nos consola, papai, porque estamos nesse exílio, nesta terra, e que tu possa nos fazer, papai, alegres com a tua presença. E assim seja feita a vontade do Papai Yalxa. Grato a Yalxa, grato a Yal. Grato a Yalxa, grato a Yal. Grato a Yalxa, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalxa. Assim seja. Assim seja. Amados irmãos, hoje, dia 21 de agosto de 2022, estamos reunidos aqui como igreja do Mashiach, a igreja restaurada, aquela igreja que vai casar, como aquela igreja que é amada, mas tem poucos filhos. Hoje nós vamos relembrar vários pontos e também vamos ter novos entendimentos, e isso é o entendimento que estamos crescendo. Muitos irmãos observam e falam assim, eles mudaram o entendimento. Isso é o crescimento. Por quê? Porque tudo que nos atrapalha, nós estamos lançando fora, para que o ensino seja de alto. Davi, quando foi antes de guerrear com o gigante, Saul colocou nele o quê? Uma armadura. E a gente já viu que Saul é uma representação do mensageiro de Sardes, que age humanamente. A palavra fala que Saul era alto, não era? Sim. A palavra fala que do ombro para cima não tinha nenhum mais alto que Saul. Ele era alto, mas não se comparava com o gigante Golias.
Mas entre os israelitas, do ombro para cima, não tinha nenhum mais alto que ele. Quando estava na multidão assim, ó, Saul se destacava. Como? Pelo ombro. Todos estavam na altura do ombro dele. E a cabeça dele estava soperando todos. Mas Iau não escolhe o grande, ele escolhe o pequeno. E a gente vê que Davi era baixinho, Davi era pequeno, para que a glória seja de Iau e não do homem. Nós vemos hoje o mensageiro de Sardes, 2 metros. O mensageiro de Sardes tem 2 metros, 1,90 m e tanto. E essa é a representação, porque Iau representa também com sinais. Porque ele sempre fez isso. E ele continua fazendo sinais, para que seja notório. Para aqueles que vejam, não enxerguem. Entendeu? Tudo é nítido. Como também a representação de Saul era altivo, querendo fazer aquilo que não foi dado para ele fazer. Por quê? Porque Samuel falou assim, olha, espera eu voltar. Aí nós vamos fazer um sacrifício. Só que ele se precipitou, não esperou a manifestação do mensageiro de Filadélfia. E ele tomou as rédeas e fez o sacrifício, sendo que ele não podia fazer o sacrifício, o rei Saul. Por quê? Porque ele não era sacerdote. Ele era rei. Faz um link com o rei, com o príncipe de Alda, né? Faz um link com o príncipe de Alda. Qual que era o príncipe de Alda que vai ser morto pelo Antimachia, representado ali que Joabe mata? São 2. São 2 generais, que o Abner e o outro, Amasa. Abner é a representação de quem? Peraí, não fala não. Abner é a representação de quem, irmão Tony? Essa ministração é maravilhosa, tem que voltar ruminando ali no Telegram. Vou perguntar para a irmã Cida. Abner é a representação de Saul Paulo, que foi morto por aquele que estava, já o espírito antimachia já estava agindo. E Amasa, irmã Cida, mensageiro de Sardes, que vai ser morto. E o mensageiro de Sardes era de qual tribo? O mensageiro de Sardes é uma representação de Amasa. Amasa era de qual tribo? Irmão Lucas. Tribo de Alda. E Abner, que é representado por Saul Paulo, é de qual tribo? Irmão Vitor. Não. Tribo de Benjamim. E aí quando você pega a irmã Diene, fez o estudo. A irmã Diene, só para a gente ter, o pai trouxe a revelação, o entendimento. Aí eu falei assim, irmã Diene, pesquisa de qual tribo era o Abner. Não foi isso, irmã? E aí você chegou à conclusão, pegou os versículos, qual que é a tribo de Abner? A tribo de Abner é Benjamim. Benjamim. E a tribo de Saul Paulo? Benjamim. Aí você pega Amasa, era de qual tribo? Ialda. E aí você pega, agora você sabe, o mensageiro de Sardes é de qual tribo? Ialda. Por isso que ele fala Ialdim. Ialdim, porque ele é da tribo de Ialda. Entenderam? Sim. Mas isso tudo é revelação do Espírito. E aquele que não está acompanhando, ruminando, perde o entendimento. E o entendimento é para você alcançar a perfeição. São estudos maravilhosos que Iau está dando para o seu povo, revelando segredos aos pequeninos, ao pequeno povo.
aos 300. Né? Mas precisa de esforço. Porque Papai Yaucha falou assim, olha, o reino de Yau é conquistado por esforço. Será? O esforço é só do mensageiro. Não, o mensageiro, ele é só o professor. Lógico que tem muito esforço, porque viemos sem memória. Mas a partir do momento que Yau revela para ele falar, mostra claramente que não é esforço dele, mas é vontade de Yau que o seu povo seja instruído. Porque ele não se esforçou assim. É Yau que revelou a ele. Entendeu? É Yau que revelou a ele. Então, não foi ele que alcançou como mensageiro de Sardes, falar, ó, nós trouxemos nome, eu trouxe o nome, eu fiz isso, eu fiz aconteceu. Não. O mensageiro de Filadélfia fala, Yau nos revelou, Yau que está falando, Yau que está dando entendimento, porque a glória é de Yau. E ele não vai dar a glória dele para homem e nem para ídolo. E o homem virou ídolo. O homem virou ídolo. Entendeu? E quando o homem vira ídolo, precisa ser quebrado para ser feito de novo. Porque Yau não está. Ele fala, eu não vou dar minha glória para os ídolos. Eu não vou entregar isso, a minha glória para os ídolos, para o homem pegar e falar assim, fui eu que trouxe. Foi Yau que traz. Essa é a primeira condição que precisa ser aprendida por todos, a humildade. Ok? Assim seja. Viu que é importante estar ruminando? Muitos irmãos aqui eu tenho até medo de perguntar, para não deixar o irmão envergonhado. Eu sei que não sabe. Por quê? Porque o exército está sendo escolhido pela forma com que bebe a água. Representação ali de Gideão. Gideão levou o exército para o ribeiro. E ficou observando como eles bebiam a água, E os 300, eles bebiam a água de modo diferente. Primeiro, eles não se ajoelhavam. Segundo, eles pegavam a água e traziam a boca, lambendo a água. Trazia a água à boca, trazia a água à boca, trazia a água à boca. Exige a flexão de braço. Exige flexão de braço. Ficar agachado, ao invés de ajoelhado, exige, dói a perninha. Dói. Fica agachado para você ver, ainda mais se você é gordinho. Fica agachado e traz a água, observando, atento. Se você vê que não é desconfortável. Agora é confortável ajoelhar e deixar a bocona lá dentro da água. É fácil. E é por isso que o exército está sendo escolhido pela maneira com que está bebendo a água. Se está tendo esforço. Por isso Papai Yaucha falou que o reino de Yau é conquistado por esforço. Assim seja. Aí, irmãos, vamos lá. Primeira coisa, papai trouxe um esclarecimento. Nós vamos lá a respeito de Abraão, quando Abraão venceu os 4 reis com os servos que nasceram em sua casa. Vamos abrir essa passagem. Lá está em Gênesis. Só não sei aonde. Eu só conheço a palavra. Gênesis 14. Presta atenção. Gênesis 14. Como diz o irmão
Marco. Presta atenção. Presta atenção. Olha lá. Gênesis 14, 12. Olha só. Gênesis 14, 12. Aqui, ó. Eles tomaram também Ló e seus bens e se foram. Ele morava em Sodoma. Um sobrevivente veio informar a Abrão, o hebreu, que habitava no carvalho do amorreu Mambré, irmão de Escol e Aner. Eles eram aliados de Abrão. Eles eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu parente fora levado prisioneiro, fez sair seus aliados, seus familiares, em número de 318. Em número de 318. E deu perseguição até Dan. Ele, Abrão, os atacou de noite, em ordem dispersa, ele e seus homens. Derrotou-os e perseguiu-os até Roba, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e também seu parente Ló e seus bens, assim como as mulheres e a tropa. Fazendo o link lá em cima. A gente já estudou que ficou um remanescente de Filadélfia lá em cima, representado pela tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim não desceu ao Egito com seus irmãos, ficou com seu pai, lembra disso? É uma representação daqueles que não se dobraram o joelho para Baal, que tem preservado, e a gente já viu que eles estão guardados na veste. O inimigo não pode tocar neles, mas eles também estão ali subjugados, aguardando chegar a tropa. Então são o quê? Representação da tribo de Benjamim. Ok? É a representação aqui, ó, de Ló. Ló tinha sido tomado cativo. Ele e a sua família. E dele foi tomado o quê? Foi tomado os despojos, os seus bens, as suas propriedades. Tá lá em cima. Aí, Abrão, representação de Micael, com seus 300, vai libertá-los. Vai libertá-los. E vai vencer os principados que estão lá em cima. Porque Shaul Paulo, ele já dá a dica, falando lá em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Por que 6? Porque faz o link com Filadélfia. Filadélfia é a sexta era. E é Filadélfia que vai guerrear. Efésios 6. Por isso fala, revestis da armadura de Al. Fazendo link com o quê? Davi não quis revestir com a armadura de Saul, do mensageiro de Sardes. Ele não quis. E Shaul Paulo fala assim, lançando fora tudo aquilo que nos atrapalha. Porque o ensino do mensageiro de Sardes nos atrapalha a guerrear. Por isso que nós temos que lançar fora toda a armadura de Saul e revestir da armadura de Ial para sermos vencedores. Ok, irmãos? Ok. Então tá. Aí nós voltamos aqui. Você viu que tem um pequeno adendo aqui, importante. Fala assim, olha. Gênesis, capítulo 14, versículo quanto? 12. Ó, versículo 12. Eles tomaram, vamos ver. Não é 12 não. É quando ele fala dos seus familiares, ó. 14. Gênesis
aqui 14:14. Diz assim: quando Abrão soube que seu parente fora levado prisioneiro, fez sair seus aliados, seus familiares, em número de 300. Aqui fala seus familiares. Aí nós vamos abrir, vamos ver na Bíblia e ao Shalom do celular. Gênesis 14:14. Gênesis 14:14. Gênesis 14:14. Fala também seus familiares. Pega na King James. Almeida fala criados. Ó, 14:14. Vamos ver. Aqui, ó, achei. Aqui, ó. Aqui fala assim, ó. Aqui, ó. Essa aqui é a melhor tradução. Essa é qual, irmão? King James. King James, qual versão? 1611. Aqui, ó. King James, 1611. 1611, quando ela foi escrita. Aqui, só para vocês entenderem. É a Bíblia King James. King James. A Bíblia King James. Ela foi escrita, traduzida para o inglês em 1611. E na tradução manteve mais a originalidade. Fala assim, ó. E quando Abrão ouviu que seu irmão, viu, seu parente, seu irmão, fazendo link com quem? Com os da tribo de Benjamim, que são filhos do irmão. Tremendo. Entendeu? Filhos do irmão morto. Tremendo. A tribo de Benjamim está lá em cima. São aqueles que não foram seguir os seus pais, que se rebelaram. Lembra disso? E se uniram a seres de natureza diferente. Isso está em Judas capítulo 1, versículo 6. Eles eram descendentes dos primogênitos, mas não seguiram eles. E eles foram poupados. E eles são filhos do irmão morto. Ok? Aí fala assim, ó, quando Abrão ouviu que seu irmão foi levado cativo, ele armou com seus servos treinados. Ele se armou, ele armou os seus servos treinados. Ele armou seus servos treinados. Ele armou seus servos treinados. É isso que nós estamos fazendo aqui, treinando vocês para guerrear. Ele armou seus servos treinados, nascidos na sua própria casa. Nascidos na sua própria casa. Esse está o segredo. Nascido na sua própria casa. Nascido na sua própria casa. Que nessa tradução fala nascido na sua propriedade. Mas o segredo aqui não é a propriedade, é a casa. Aí a gente voltou lá na King James mais antiga, né, de 1611, e fala, nascidos na sua própria casa. Fala comigo. Nascidos na sua própria casa. Ele armou os seus servos treinados. Você vê que eles não eram inexperientes. Percebe? Eles foram treinados por Abrão. Ele armou eles, seus servos treinados, que nasceram na sua própria casa. Que nasceram na sua própria casa. No número de 318. E enfrentou o exército muito mais poderoso e venceu a todos. Fazendo link com a batalha de Micaial contra aquela multidão lá em cima que vai acontecer. E ele vai guerrear com os servos que nasceram na sua própria casa. A gente até então imaginava que aqueles que nasceram na casa celestial. Só que Yahweh
nos trouxe o entendimento, porque gerava uma dúvida que é a seguinte: e os filhos de Adão? Sardes, vestes limpas. Cadê os filhos de Adão? Sardes, vestes limpas. Eles não nasceram lá. Eles não vão participar da guerra? Aí ficou essa dúvida. Até que papai veio trazer agora o esclarecimento. Ok? Vamos ver? Vamos abrir lá em 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3,14. Página 2178. Irmão Irlândio, vou falar uma coisa para ti. Quando Ial te mostra, você teve uma visão e viu um homem de vestes talares e uma Bíblia grande na sua mão, não é para ter dúvida. Não é. Por quê? Porque no passado, aqueles que estavam no nosso meio também foram revelados com visões. Só que eles esqueceram a visão e saiu do nosso meio. Ial fez questão de revelar para eles em visão. Só que eles desprezaram a visão, que tanto eles viram que era de Ial e debandaram. Que você lembre sempre da visão e ela te fortaleça a sua fé. Ok? Vamos lá. 1 Timóteo 3:12. Ó, aqui fala dos diáconos, mas é mais para frente. 14. 1 Timóteo 3:14. Já o Paulo está falando: escrevo-te estas coisas, esperando encontrar-te em breve. Todavia, se eu tardar, ele estava falando por quem aqui, irmã Rejane? Ó, Shaul Paulo, ele estava falando por alguém. Ele estava falando pelo Espírito. Ok? Estou dando essa dica. Escrevo estas coisas. A gente já viu quem que é que escreve. O dedo. O dedo que escreve. A gente já viu que o dedo também é a boca. Porque o dedo faz parte da mão. E a mão direita de Ial, ela é composta de 5 dedos fiéis. Ok? A mão direita de Ial, a mão é Ialcha. E a mão tem 5 dedos. É a representação clássica. Vamos lá. Os 5 dedos. Primeiro, Raial, que é... Raial é qual? Elias. Macha, Moisés. Daniel. Hã? Daniel. Daniel é Daniel. Ezequiel e Micael. Os 4 são separados desse, ó. Por isso que fala. Quantas romãs estavam separadas das outras? 4. Jeremias 52. 4 romãs separadas das demais. A mão, esse dedo é separado dos outros, ó. Esse dedo. E é através desse dedo que se faz a aspersão. É igual bolinha de gude. A gente jogava assim a bolinha de gude, ó. Ó. Não era assim que a gente jogava a bolinha de gude? É a aspersão do sangue. Lembra disso? Aí, por que eu estou falando isso? Porque esse, ó, vem separado. Mas ele vem com seus filhos. É o link com o quê? Aquele que se conserva junto dos filhos do seu povo. Por quê? Porque ele gosta demais de criança. E ele adota como filho.
como ele adotou os filhos do irmão morto, representação de Abrão. Ele tinha Ló como filho. Por isso ele coloca tudo para tomar ele para ele. Fazendo o link com aquele que larga as 99 ovelhas e vai atrás da perdida. Entendeu? Aí, irmãos, vamos lá. Chegamos aqui, 1 Timóteo 3, 14. Agora que é o segredo, ó. Escrevo-te estas coisas esperando encontrar-te dentro em breve. Todavia, se eu tardar, faz um link com o quê? Faz um link com Samuel. Samuel tardou. E Saul se precipitou em fazer sacrifício. E falando assim, olha Samuel, você tardou. E é porque você tardou e os inimigos estavam nos cercando, eu fiz o sacrifício, porque você tardou. Entenderam? Então vamos lá. O Paulo está falando. Escrevo-te estas coisas, esperando encontrar-te dentro em breve. Todavia, se eu tardar, saberás como proceder na casa de Al. E a gente sabe que a casa de Al, na antiga aliança, era o templo, era o tabernáculo. Foi aquilo que Saul não fez. Ele não soube o quê? Se comportar. Ele não soube se comportar na casa de Al, sabendo que certos ofícios sacerdotais só o sacerdote poderia fazer, e ele não se comportou. Ele foi e se precipitou. Por quê? Porque aquele que viria tardou. Fazendo o link com o mensageiro de Filadélfia, que ele tardou em se manifestar. Entenderam? E ele se precipitou, começando a marcar data, começando a falar o que Al não mandou ele falar, começando a fazer o que ele não foi enviado para fazer, trazer esclarecimento da escritura que não era a função dele. Aí, ele fala aqui, ó, escreva estas coisas esperando encontrar-te dentro em breve. Todavia, se eu tardar, saberá como proceder na casa de Al, que é a igreja de Al viva, coluna e sustentáculo da verdade. Coluna é a promessa para os de Filadélfia. Vão ser coluna no templo. Essa é a igreja verdadeira, a Filadélfia, que é coluna. E é casa de Al vivo. Casa de Al vivo, sustentáculo da verdade, porque é ela que traz a verdade. Entendeu? É ela que traz a verdade. Então, quando ele está falando aqui, irmãos, presta atenção. Ele está falando que a igreja é a casa de Al. É a casa. Aí a gente remete àquele texto que nós lemos. Os servos que nasceram em sua casa. Os servos que nasceram na sua igreja. Por quê? Porque Micaial é o ancião da igreja. Ele é o chefe da igreja. Ele é o chefe. Então, esses que vão guerrear nasceram na sua casa. Na casa do ancião que ele cuida. Não no tempo celestial. Por isso que tem a justificativa do ouro e a prata subindo. O ouro e a prata. Porque o ouro são os filhos de Alxa e a prata os filhos de Adão, Sardes, vestes limpas. Que nasceram na sua casa. Na casa de Ial. Na casa de Ial. Na casa do ancião. Que o ancião cuida. Vocês entenderam? Sim. Então, quando ele está falando isso, está mostrando claramente que os 300 saem do nosso meio. Aqueles que nasceram. E qual que é o simbolismo da imersão nas águas? Irmã Ângela, qual que é o simbolismo da imersão nas águas? Não, em que sentido não? Tem só um sentido. É a morte do velho homem e o nascimento do novo homem.
Nasceu na casa de Yau. Quando eu falo assim para os irmãos, não é emersão. Emersão é morte. O segredo é imersão. Morreu e emergiu uma nova criatura, nascida do Espírito. Nascida do Espírito, nasceu na casa de Yau, que é coluna e sustentáculo da verdade. É qualquer igreja? Não, é a igreja de Filadélfia, que é a única que é coluna sustentáculo da verdade, porque essa promessa aos vencedores de quê? Vencedores de Filadélfia. Vamos lá. Apocalipse 3. 3:12. Apocalipse 3:12. Apocalipse 3:12. Você não vai encontrar isso em nenhuma outra igreja, só na Filadélfia. A promessa diz assim, Apocalipse 3:12. Quanto ao vencedor, aqui fala um corpo, tá vendo, irmão Elândio? É um corpo, o corpo de vencedores. É um corpo. Quanto ao vencedor, farei dele uma coluna no templo do meu Yau. E dali nunca mais sairá. Por quê? Nunca mais sairá significa saíram de lá, mas quando eu voltar com eles para lá, nunca mais eles sairão. De novo. E dali nunca mais sairá. Significa, saíram de lá, vieram à terra. E quando eu voltar com eles de volta, eles nunca mais sairão de lá. Entenderam? E é isso que os das outras eras da igreja não entendem. Por que não entendem? Porque não é promessa para eles, é promessa para nós. Viu aqui que ele está falando de coluna? Shaul Paulo, pelo Espírito de Yau, aquele que viria no final dos tempos, para ser o ancião da era de Filadélfia, diz, escrevo-te, é o dedo de Yau, porque está falando pela boca de Shaul Paulo, o dedo, escrevo-te estas coisas esperando encontrar-te dentro em breve. Todavia, se eu tardar, fazendo um link com Samuel, que tardou, e o mensageiro ali, que é representação de Saul, ele não esperou, não soube se comportar e foi fazer sacrifício. Todavia, se eu tardar, saberá como proceder na casa de Yau, que é a igreja de Yau vivo, 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 que é a casa de Yau, que é a igreja de Yau vivo, a casa de Yau, que é a igreja de Yau vivo, coluna, e sustentáculo da verdade, e eles que sustentam a verdade nesta terra. Fazendo link com que aqui, ó, a igreja que é a casa de Yau vivo. Aí faz um link, coluna, fazendo link com Filadélfia, a única das eras da igreja que tem promessa de ser coluna. Por isso que Shaul Paulo está falando aqui, ó. Ele está falando assim, olha, eu estou falando para os de Filadélfia. O Espírito está falando para os de Filadélfia. No final dos tempos. Fazendo um link com aquele que não esperou. Mensageiro de Sardes que não esperou a manifestação do mensageiro de Filadélfia para ensinar a ele as coisas. Ele se precipitou e começou a ensinar dele mesmo. É a representação de Saul. Saul fez sacrifício para Yau. Uma tarefa que ele teve que entrar aonde para fazer sacrifício? Aonde?
no tabernáculo, porque o templo ainda não tinha sido construído. Se ele entrou lá dentro, e ele entrou indignamente, porque ele não foi colocado nessa função, nessa atribuição. Ele sacrificou fora e entrou dentro. Entrou e de forma iníqua. Lembra disso? Aquele sacerdote que não se purificou e entrou é morto. É morto. É o link que o mensageiro de Sars tem que morrer. Por isso que já fala. Tem famas de estar vivo, mas já está morto. Por quê? Porque entrou no lugar santo sem ter se preparado, sem ser capacitado, sem ter sido chamado. Aí, irmãos, quando a gente pegou aqui a casa, agora nós entendemos aquele exército dos servos que nasceram na sua casa, na casa do ancião, que ele cuida, porque ele lá em cima é sumo sacerdote. Então, os que nasceram aqui embaixo, porque ele está aqui embaixo, e aqueles que nasceram da sua mensagem, nasceram e são alimentados da sua mensagem. Eles estão sendo capacitados, eles estão sendo armados para batalhar, para guerrear e para vencer. Entenderam? Até aqui ficou esclarecido, irmão? Essa é só aquecimento. Agora nós vamos lembrar de Ló, né? Nós vamos lembrar de Ló, porque Ló, eu falei, naquele momento ali, aqui, ó, Ló representa quem? Os filhos do irmão morto, tribo de Benjamim que não foi, desceu para o Egito. Ficou lá em cima. Parte de Filadélfia que ficou lá em cima, não desceu. Naquele momento, Ló representa filhos do irmão morto. Agora, nós vamos ver que Ló também representa Micael. Agora nós vamos ver que ele também representa Micael. Vou mostrar para vocês no momento que ele representa Micael. Ó, Gênesis 19. Vamos abrir. Gênesis 19, nós vamos começar do versículo 4. Gênesis 19, a partir do versículo 4. Olha só. Nós já fizemos o estudo que aquele momento que o anjo, a semelhança de Yahvé, ele se apresenta para Abraão, e ele vem também com outros 2 anjos. E ele envia esses 2 anjos para Sodoma. Ok? Ele envia os 2 anjos para observar Sodoma. Fazendo o link lá atrás, Apocalipse, capítulo 14, que fala da pregação das 2 testemunhas. Um prega contra Babilônia e o outro prega contra o antimachia. Apocalipse 14. Depois nós vemos Apocalipse 11, as 2 testemunhas. As 2 testemunhas, elas são mortas na praça da grande cidade, onde também o mestre delas foi morto. Fazendo link com o quê? Papai Yahvé não foi morto na praça de cidade nenhuma. As denominações ensinam que aquela passagem está falando de Jerusalém, Yahushalã. Mas não é, porque Papai Yahvé não foi morto na praça. Ele foi tirado para fora dos muros, levados a um local ali, um monte, e ali ele foi morto, emadeirado. Então ali,
a interpretação das denominações está errada. Por quê? Porque faz a interpretação que as duas testemunhas estão pregando em Al-Shalom, onde o mestre dele é morto na cidade, na praça da grande cidade, onde o mestre deles também foi morto. E eles não estão lá. Por quê? Porque a pregação das duas testemunhas está em Apocalipse 14. Um prega contra a Babilônia e o outro prega contra o anti-Machia. A pregação das denominações vem da Babilônia. Por quê? Porque a Babilônia sempre foi perseguidora dos Yaldins. Só que as duas testemunhas, elas vão vir para pregar contra a Babilônia e contra o anti-Machia. Porque a imagem do anti-Machia não vai ser colocada do templo. Porque Satanás é imitador. Ele imita. E Satanás sabe muito bem que o anti-Machia não pode construir o templo. Por que ele não pode construir o templo? Porque as mãos dele são mãos sanguinárias. Por isso que Davi foi proibido de construir o templo, porque suas mãos eram sanguinárias. E outra coisa, a construção do templo na antiga aliança tinha que ser feita em tempo de paz. Em tempo de paz. Vai ser construído o templo em Al-Shalom no milênio, em tempo de paz. Porque a palavra fala, Ial, ele colocou todas as fronteiras de Israel em paz, para que Salomão pudesse edificar o templo. Como você pode edificar algo sagrado em tempo de guerra? Nunca. E o tempo dos 42 meses do anti-Machia vai ser tempo de guerra, tempo de morte, de extermínio. Só que é tudo para desviar, porque a Babilônia não quer que o foco seja nela. Porque a pregação das duas testemunhas vai ser contra a Babilônia. Para ser contra a Babilônia, tem que apontar diretamente na praça da grande cidade de Roma, o Vaticano. Ali onde também o mestre dela, Shaul Paulo, foi morto. Porque foi Shaul Paulo o mestre, o professor, aquele que levou o evangelho para Roma. E ele foi morto, não decapitado. Por quê? Decapitado é morte do incircunciso. Fazendo o link com Davi. Davi cortou a cabeça do incircunciso. E Shaul Paulo é imitador de Alcha. Ele fala, sejam meus imitadores como eu sou de Alcha. E Alcha morreu enmadeirado. E ele também morre enmadeirado na praça da grande cidade, onde Nero manda enmadeirar e põe fogo nele. Então a pregação das duas testemunhas é a pregação em Roma. Porque um prega contra a Babilônia e o outro prega contra o anti-Machia, a imagem do anti-Machia que é colocado dentro do Vaticano para ser adorado. E aí que entra a palavra, é colocado no templo. Porque nós já vimos, o templo é a casa, imitando. A igreja é a casa de Ial, o templo. Viu? O templo é a casa e a igreja de Ial vivo. Nós vimos isso em 1 Timóteo. Então, quando as denominações, quando Babilônia fala que vai ser construído o templo em Al-Shalom e lá vai colocar a imagem ali dentro, é uma mentira. E é por isso que a verdade chegou e mostrou como que Babilônia está sendo acusada pelas duas testemunhas e o anti-Machia lá em Al-Shalom. Não, é na sede da igreja deles que as duas testemunhas vão estar ministrando contra. E é lá que a imagem vai ser colocada lá dentro para ser adorada, no meio daquelas outras imagens. Vocês estão entendendo? Sim. Estão começando bem. Então, quando aqui nós estamos falando, olha, ali na praça, faz um link com as duas testemunhas. Lá de Gênesis 19. Vamos lá, Gênesis 19. Ó, vamos começar
Gênesis 19:1. A gente já falou. Quem são essas duas testemunhas que visitam ali Sodoma? Marcha e Raial, Elias. São as duas. E são as mesmas. Por isso que a palavra fala lá, ó, a praça da grande cidade. Eu já falei, qual que é o nome da grande, essa cidade que papai Yausha morreu? Qual que é? Ele morreu fora dos muros dessa maravilhosa cidade. Yaushalã. Olha só, papai Yausha morreu na cidade dele. Yaushalã significa cidade de Yausha. Ele foi morto ali, fora dos muros. A cidade dele. Cidade que foi edificada e recebeu o nome dele. Em homenagem a ele. E ele foi morto ali. Ele não foi morto na praça da grande cidade primeiro. Por quê? Quando fala assim, ó, olha só, praça da grande cidade. Grande cidade. E fala Babilônia a grande. Babilônia a grande. A praça da grande cidade. Babilônia, que é o Vaticano, Roma. Você já viu o tamanho daquela praça? Enorme. Nós vamos estar lançando um vídeo. Nós fizemos esse vídeo esse final de semana. Nós vamos estar lançando em breve. No nome de Yausha. Em breve, né? A palavra assim. Eis que vem em breve. Se tardar, né? Então, ok, irmãos? Vamos lá. A grande cidade, a praça da grande cidade, Babilônia a grande, é o jogo de palavras. Por quê? Porque se escrevesse lá que é Roma, essa escritura já tinha sido queimada. Por isso que não podia pôr o nome, tinha que falar em código. Aí Babilônia pega isso e fala assim, não, é Yaushalã. Por quê? Porque é tudo contra Yausha. Satanás ali, que é o rei de Babilônia, é tudo contra Yausha. E quer ir contra a cidade de Yausha. Yaushalã, a cidade de Yausha. Entendeu? Quer inverter. Só que você acha que as duas testemunhas estão indo contra a cidade de Yausha? Você acha que é Yaushalã que simbolicamente, espiritualmente é chamado de Sodoma e Egito? Não. Nunca. Ali é o link com o quê? É o link com Apocalipse 18, porque fala que Babilônia vai ser queimada pelo fogo. Apocalipse 18, fazendo link com Babilônia. Foi fogo do céu. A Babilônia vai ser destruída com fogo. Está isso em Apocalipse 18. Agora, é Yaushalã que vai ser destruída com fogo? Ou vai ser Roma? Roma, Vaticano. Que é chamado espiritualmente de Sodoma, onde teve a visitação dos dois anjos. E também Egito, onde o povo saiu do Egito. Onde o povo saiu do Egito, falando, sai dela, povo meu. Para que vocês não sejam também castigados com as pragas. Lembrando, as pragas do Egito. Entenderam, irmãos? Fazendo link com a saída de Ló e suas filhas. E a sua esposa. Só que a sua esposa estava com o coração dentro de Sodoma. Cuidado. Ela vira uma estátua de sal e morre. Não quis sair dos ensinos de Sodoma. Quer dizer, das denominações, que são as filhas de Babilônia, e da mãe, que é Babilônia. Por quê? Babilônia, ela gerou filhas prostitutas. Está em Apocalipse 17. Babilônia, mãe das prostitutas. Quem são as prostitutas que saiu de dentro de Babilônia? As denominações evangélicas, são muitas. Elas são iguaizinhas à mãe? Não, são parecidas, mas não são iguais. Mas saiu da mãe. Por isso que fala, tal mãe, tal filho. Isso está em Zacarias. Nós temos que ir devagarzinho, porque eu estou tentando
trazer para os irmãos todo o entendimento aqui de uma vez só. Gratidão. Vamos lá. Voltando, Gênesis 19. Olha só. Ao anoitecer, quando os dois anjos chegaram a Sodoma, segura aí, volta lá. Apocalipse 11. Apocalipse 11. Os dois anjos chegaram a Sodoma. Apocalipse 11. Apocalipse 11, versículo 8. Quando as duas testemunhas forem mortas, presta atenção, faz cumprir aquilo lá. A viúva, ela pede ao juiz iníquo fazer justiça e vingar o sangue do marido. Aí, ele ressuscita, que é o falso profeta. Ele não ressuscita, ele revive. Ele revive o antimachia e manda matar as duas testemunhas. Entenderam? Então vamos lá. Diz assim, ó. Versículo 8. Presta atenção, irmãos. Versículo 8. Seus cadáveres, o cadáver das duas testemunhas, ficarão expostas na praça da grande cidade. Link com Babilônia a Grande, que se chama simbolicamente de Sodoma e Egito, viu? Que se chama simbolicamente de Sodoma. Agora você volta lá para Gênesis 19. Gênesis 19, 1. No passado, aqueles dois anjos foram enviados e no final dos tempos, eles também são enviados novamente para Sodoma, espiritualmente falando. Ao anoitecer, quando os dois anjos chegaram a Sodoma, Ló estava sentado à porta da cidade. À porta. Aqui ele já representa Micael, você vai entender. Logo que os viu, Ló se levantou, fazendo o link, se levanta Micael, se levantou ao seu encontro e prostrou-se com face em terra e disse, ó, aqui, irmãos, olha só, presta atenção, a humildade dele, a alegria, tá entendendo? Porque Micael é humilde, se alegra em rever os irmãos, tá? Logo que os viu, se levantou, prostrou-se com face em terra e disse, eu vos peço, meus mestres, descei à casa do vosso servo, que ali passardes a noite, lavar-vos os pés, de manhã retornarei vosso caminho. Mas eles responderam, não, nós passaremos a noite na praça. Mas ele fala, não, vou ficar na praça, fazendo o link. Nós estamos indo lá para Babilônia. Aí, tanto insistiu, que foram para sua casa e entraram no templo, lá em cima, celestial. Preparou-lhes uma refeição, fez cozer pães asmos e eles comeram. Olha só, eles não tinham ainda deitado quando a casa foi cercada pelos homens da cidade. Eles ainda não tinham deitado, fazendo link com o quê? Vamos ver a parábola, papai contou lá, a parábola de Lucas. Quando fala assim, quando o pai de família estiver deitado com seus filhos, vamos achar essa passagem? Lucas 11. Lucas 11, 5. Disse-lhe ainda, quem dentre vós se tiver um amigo e for procurá-lo no meio da noite, foi procurá-lo no meio da noite, dizendo, meu amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos e nada tem para lhe oferecer. Viu ali que ele preparou pães asmos, deu para eles comer? Viu?
Aí ele continua, e ele responder de dentro: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos e eu estamos na cama. Isso ainda não tinha acontecido. Por isso que fala aqui, ó. Olha só o que ele está falando. Ele fala assim: tanto que instou que foram para sua casa e entraram. Preparou-os uma refeição, fez comer pães ázimos. E eles comeram. Eles ainda não tinham deitado quando a casa foi cercada pelos homens da cidade, os homens de Sodoma. Desde os jovens até os velhos, todo o povo sem exceção. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Traze-os para que deles abusemos. Ló saiu à porta e, fechando atrás de si, disse-lhe: suplico, meus irmãos, não façais o mal. Eu tenho 2 filhas que ainda são virgens. Abusa das 2 filhas, mas não abusa das minhas 2 testemunhas. Abusa de Filadélfia e abusa de Sardes, vestes limpas, mas não toca nas 2 testemunhas. Mas eles não quiseram. Eles quiseram as 2 testemunhas. Você entendeu, irmão? Viu? Ele oferece as 2 filhas virgens, tá aqui. E as 2 filhas virgens que vão sair da cidade antes dela ser destruída. E ele fala: fica com massacra Filadélfia e massacra Sardes, vestes limpas, que são virgens, mas não toca nas 2 testemunhas. Mas eles não quiseram. É o link com eles matam as 2 testemunhas e não toca nas 2 virgens. Vocês estão compreendendo isso? Lembrando que a passagem de Apocalipse 14, né? 14 fala, eles são virgens. São virgens. Lembra de Apocalipse 14, são virgens, né? Ali os 144 mil são virgens, né? Agora esses que saem da cidade e a cidade vai ser destruída com fogo. Faz um link desses que saíram da cidade. Agora eu te falo, a mulher de Ló saiu da cidade? Saiu. Saiu, irmão, mas ela saiu da cidade. A mulher de Ló faz o link com quem? Irmão Elder. A mulher de Ló faz link com quem? Não. Sardes continua na cidade. Vocês têm que lembrar o seguinte, irmão. Quando a gente fala Sardes, vestes sujas, são as denominações. Vocês não podem misturar. Quando vocês quiserem falar que é os seguidores de Romilson, vocês têm que falar que é os rapazinhos que saíram da cidade. Sardes, vestes sujas, é aqueles que permanecem no ensino de Babilônia, dentro da cidade. São as filhas de Babilônia. São as denominações evangélicas. As denominações evangélicas saíram de Tiatira. Saíram de Tiatira, quer dizer, são filhas, nasceram dela. Mas continuam no ensino. São filhas, por isso que fala tal mãe, tal filha. Saiu de dentro de Babilônia. Mas continua com o ensino. Habitando na cidade de Babilônia. Porque se alimenta com Babilônia. Os rapazinhos saíram de dentro, mas não aceitaram o ensino de quem? De Eliseu e Alcha. Não fala assim, os rapazinhos saíram da cidade? Foi. Sim. É a representação, saiu da cidade. É a representação que nós vimos em Zacarias. Fala assim, ó, eu não vou pastorear-lhes mais. Zacarias o quê? 11, vamos lá. Zacarias 11.
Ele tentou pastorear esses que saíram da cidade. Zacarias 11. 1667. Hã? 11:9. 1678. Tá, que página? 1678. Zacarias 11. Presta atenção. Diz assim, ó, os dois pastores. Assim diz Iau, meu Iau. Apacenta, mandando quem? O ancião. Mandando quem? O ancião. Apacenta as ovelhas destinadas ao matadouro. Aqueles cujos compradores matam sem serem castigados. E cujos vendedores dizem, bendito seja Yahweh, eu sou rico, e cujos pastores não as poupam. Porque não pouparei mais os habitantes da terra. Eis que eu mesmo entregarei cada homem na mão do seu próximo e na mão do seu rei. Eles destroçarão a terra. Destroçarão a terra. E eu não os livrarei de suas mãos. Então apacentei as ovelhas destinadas ao matadouro. Aqui, ó. Então apacentei as ovelhas destinadas ao matadouro, que pertencia aos vendedores. A cidade dos mercadores. Qual que é a cidade dos mercadores? Irmão Lucas. Qual é a cidade dos mercadores? Mercador e vendedor é a mesma coisa, tá, irmãos? Tem que pensar não, irmão. É claro, na boca assim, ó. Babilônia é a cidade dos comerciantes. Está onde? Apocalipse 18. Vamos lá? Não, irmão, tô um pouco triste com os irmãos, viu? Os irmãos não estão estudando. Não estão ruminando. Achando que tá vindo aqui, só de vir aqui você tá aprendendo. Isso aqui já é estudo que nós ruminamos várias vezes. Versículo, ó, Apocalipse 18, versículo 9. Apocalipse 18, versículo 9. Apocalipse 18, versículo 9. Página 2160. Acharam todos? Então os reis da terra, ó, 18, 9. Então os reis da terra que se prostituíram com ela quem? Com Babilônia, com a mulher, com a igreja, e compartilharam o seu luxo, chorarão e baterão no peito ao ver a fumaça do seu incêndio. Por isso que ela espiritualmente é chamada de Sodoma, porque vai ser destruída com fogo. Baterão no peito ao ver a fumaça do seu incêndio, postados à distância, por medo do seu tormento, quer dizer, com medo de também serem atormentados. Dirão, ai, ai, ó grande cidade. Olha aqui, de novo, ó grande cidade. Ó Babilônia. Ó grande cidade, a praça da grande cidade. A praça da grande cidade, que simbolicamente é chamada de Sodoma, Egito. A praça da grande cidade. Cidade de Babilônia, Vaticano. Ai, ai, ó grande cidade. Ó Babilônia. Ó, agora deu a chance aqui, ó. Falou quem que é a grande cidade. Babilônia. Cidade poderosa. 1 hora apenas bastou para o seu julgamento. Os mercadores da terra também choram e se enlutam por sua causa, porque ninguém mais compra suas mercadorias. Irmãos, vou ter que ficar toda hora voltando, porque os irmãos não estão estudando.
18:3 também fala, papai. Quando fala assim, ó, 18:3, porque ouvindo a sua prostituição foram embriagados todas as nações e os reis da terra fornicaram com ela, no caso com Babilônia. E os mercadores da terra se enriqueceram graças aos ludes desenfreados. Exatamente. Agora, onde que nós estávamos? Zacarias 11. Zacarias 11. Zacarias 11. Vamos lá. Zacarias 11 quanto? 9. Versículo 9. Versículo 9. Não é 9 não. A gente tem que pegar no 7, porque eu estou falando dos mercadores. Veja bem, primeiro estou mostrando quem que são essas ovelhas destinadas ao matadouro. Versículo 7. Então apacentei as ovelhas destinadas ao matadouro que pertencia aos vendedores. Vendedor é os mercadores. Entendeu? Aqueles que saíram da cidade. Eu apacentei eles. Até que chegou a mensagem sobre os evangelhos anátemas. Olha aqui. Versículo 7. Então apacentei as ovelhas destinadas ao matador, que pertencia aos vendedores de ovelhas, quer dizer, aos mercadores. Eu tomei para mim 2 bastões, chamei um benevolência e o outro chamei união. E apacentei as ovelhas. Quais ovelhas? Destinadas ao matador. Eu destruí os 3 pastores. Quais são os 3 pastores? O evangelho de Mateus, Marcos e João. Eu destruí os 3 pastores em um só mês. Foi quando nós trouxemos a mensagem sobre isso. Em um mês, você pode entrar lá no YouTube. Antes mesmo da gente saber interpretar essa passagem, nós fizemos 3 vídeos destruindo os 3 pastores, que está lá no YouTube, jogando por terra os postes elevados. Versículo 7. Eu apacentei as ovelhas destinadas ao matadouro, que pertencia aos vendedores. As de ovelhas. Eu tomei para mim 2 bastões, chamei um de benevolência e o outro de união, e apacentei as ovelhas. Eu destruí os 3 pastores em um só mês, mas perdi a paciência com eles, e eles se aborreceram comigo. Por quê? Porque eles não quiseram esse ensino. Eles não quiseram esse ensino. Versículo 9. Então eu disse: não vos apacentarei mais. O que deve morrer, que morra. O que deve desaparecer, que desapareça. E os restantes, que se devorem mutuamente. Mostrando claramente que Al falou assim: apacentas as ovelhas. Por quê? Porque o mensageiro de Sardes, ele não cumpriu a missão dele. Vamos lá, Apocalipse 3. Apocalipse 3. 3:1. Apocalipse 3:1. Apocalipse 3:1. Ao anjo da igreja em Sardes, ao mensageiro de Sardes, escreve: assim diz aquele que tem os 7 espíritos de álcool e as 7 estrelas: conheço tua conduta, tens fama de estar vivo, mas está morto. Torna-te vigilante e consolida o resto que está para morrer. Viu? Você está com fama de estar vivo, mas está morto. Consolida os que estão para morrer. E como ele não consolidou, o mensageiro de Filadélfia tentou consolidá-los. Só que eles não quiseram o ensino, fazendo o link dos rapazinhos que não aceitaram a mensagem de Eliseu, não aceitaram a autoridade de Eliseu e zombaram dele. E zombaram dele, e Eliseu fala: o que tiver que morrer, que morra. Saiu as ursas e destroçaram eles. Aí, fazendo o link lá atrás, onde nós estávamos? Gênesis 19. A mulher, perguntei tudo porque eu perguntei quem que é a mulher que saiu da igreja, da cidade e virou uma estátua de sal, quer dizer, morreu.
Morreu. Por quê? Porque ainda estava preso aos ensinos da cidade, a Babilônia, que representação simbolicamente como Sodoma. Estava preso ali aos os evangelhos anátemas, que não largou. Estava ali preso a ensinos de Babilônia, como, por exemplo, sobre o purgatório, que seria as trevas exteriores, que está somente no evangelho anátema de Mateus. Entender? Então vamos junto. Já está acabando, tá, irmãos? Diz assim, ó. Versículo 4. Eles não tinham ainda deitado quando a casa foi cercada pelos homens da cidade. Os homens de Sodoma, desde os jovens até os velhos, todos os povos sem exceção, chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram para a sua casa esta noite? Traze-o para que deles abusemos. Abusaram das duas testemunhas, lembra? Ló saiu à porta e, fechando atrás de si, disse: suplico-vos, irmãos, não façais o mal. Ouvi, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Quais são as 2 filhas virgens? Filadélfia e Sardes, vestes limpas. Tenho 2 filhas que são virgens. Eu vos trarei e fazei o que bem vos parecer. Mas a estes homens nada fazeis. Aí fala: porque entraram sobre a sombra do meu teto. Mas eles responderam: retira-te daí. Um que veio como estrangeiro, aqui está o segredo, ó. Um que veio como estrangeiro quer ser juiz. Viu? Que faz um link lá atrás, que fala assim: olha, de todos os leprosos, só veio dar graças esse estrangeiro. Cadê os outros? Fazendo o link também com o quê? Com o samaritano. Que a gente fez esse estudo. O samaritano, ele pegou e cuidou daquele que tinha sido o quê? Roubado pelo ladrão. E ele estava quase morto. Pegou, deu dinheiro e falou assim, ó: cuidai dele até que eu volte. Cuidai dele, daquele que tinha sido batido, até que eu volte. Aí papai fala assim: quem que agiu, né, com amor ao seu próximo? O estrangeiro samaritano. Porque é o link daquele que não nasceu em Al-Shalom, mas era descendente. Por que era descendente? Porque você sabe que os samaritanos eram descendentes das tribos. Entenderam? Aí tá falando essa passagem. Olha, você que é estrangeiro, tá querendo ser juiz no meio de nós, fazendo link com aquele juiz justo, que faz o link com aquele que papai fala: um homem de nobre origem, partiu para uma terra distante para ser investido na realeza e voltar. E quando ele volta, ele já manda uma embaixada, quando ele já foi. Manda uma embaixada: ó, não volta aqui não, que nós não queremos ser o quê? Que não queremos que você reine sobre nós. Ele quer ser juiz? Quer nos julgar? E é o que ele vai fazer. Papai coloca ele para julgar o tribunal do Machia como o 6º. E coloca ele para julgar o trono branco como o 7º. Entenderam, irmãos? Gratidão? Viu que essa palavra agora ficou clara? Que nesse momento ali Ló é uma representação
do mensageiro de Filadélfia, que durante um pouquinho de tempo nós vamos encontrar as duas testemunhas e vamos dar pão para elas dentro do templo celestial, antes delas serem enviadas à terra. Viu? Nós vamos encontrar com elas primeiro. Viu? Alegria. Irmãos, alguns ensinos básicos os irmãos têm que ruminar. Entendeu? Cidade dos mercadores, não podia ter dúvida. Cidade dos mercadores, a gente sabe, é uma representação aqui na terra de Babilônia e das filhas de Babilônia, que faz das coisas de Iau um comércio para ganhar dinheiro. Quando nós vimos Papai Yaucha lá atrás, ele entra ali, chega no templo e vê os mercadores ali cheios de bancas, fazendo comércio. Papai Yaucha arrebenta aquele comércio e fala assim: não fareis. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Aquele que escreve, e papai fala para ele o que ele deve escrever, porque assim está escrito em Apocalipse, revelação de Yaucha Mashiach, que Yau o entregou. Yau fala: escreve isso, e ele escreve e entrega. Revelação, aí fala: assim está escrito. Papai Yaucha fala: assim está escrito, não farás da casa de Yau um comércio, porque a minha casa é casa de oração, e vocês fizeram dela um covil de ladrões. E é por isso que nós vamos subir para expulsar do templo celestial esses que estão fazendo de lá um comércio com os de cá. Entenderam? Né? Então, nós vamos agradecer papai. Oi. Vamos falar mais isso? É o 9, capítulo 9, versículo 62. Diz assim: outro disse-lhes ainda: eu te seguirei, mestre, mas permite-me primeiro, despede-me dos que estão na minha casa. Lá embaixo. Deixa os mortos. E Yaucha, porém, lhe respondeu: quem não põe a mão no arado e põe a mão no arado e olha para trás, não é digno. Não é digno do meu reino. Né? E ele faz um link também sobre isso. Deixa os mortos enterrarem seus mortos, né? Está no mesma passagem. Então, esses que olharam para trás são aqueles que saíram. Quando a gente fala sardes vestes sujas, presta atenção. É diferente daqueles que saíram da cidade. Por quê? Porque aqueles que saíram da cidade, eles receberam vestes limpas. Presta atenção. Todos que saíram da cidade foram imergidos no nome de Yaucha. Eles receberam vestes limpas. Eles receberam vestes limpas, só que um grupo se sujou novamente e um outro conservou as vestes limpas. Esses que conservaram as vestes limpas são sardes vestes limpas. Os que sujaram as vestes, não vão receber outras vestes, vão ser lavados. Diferente daqueles que são de sardes, porque os de sardes vai ser dado vestes para eles, porque eles vão o quê? Estão com uma veste muito suja, fazendo link com o sumo sacerdote. Você vê o sumo sacerdote ali, que estava com veste suja, tira a veste dele, dá vestes novas. Não fala assim: eu vou lavar. Dá veste nova para ele.
O link com o quê? Laodiceia nem veste tem. Tá nua. Então, Laodiceia está pelada. Laodiceia está pelada porque irmã de Julie. Por que Laodiceia está pelada? É difícil, eu sei. Talvez até os anciãos aqui tenham dificuldade. Posso tentar? Pode. É porque ela está sem armadura Não. do evangelho? Por causa de quê? A veste que ela está em pecado assim, que não seguir. Como é que é? Pecado. Que ela está em pecado. 50%, mais uma chance. Não aceitar, não seguir. Não. 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 Por quê? Vamos ver os anciãos aqui. Tem que comprar. A linha Laodiceia fala assim, olha, vocês vêm, comprem de mim vestes, né? É. Mas é muito simples, irmão. Olha lá, vamos ver, o irmão estava levantando. Muito bem! É a história de Eva, porque se viu nu, porque foi após outro. Se prostituiu. Muito bem, muito bem. Porque se prostituiu com a serpente e por isso se viu nu. Nossa. Entenderam? Muito bom. Nossa. Por isso que é Laodiceia. Né, irmão? Então, amados, como eu falei, a mulher que saiu da cidade junto com o marido não era submissa ao marido. Fazendo o link ali que nós lemos de Zacarias 11. Eu apacentei, mas eles não quiseram ser apacentados por mim. Fazendo um link com Eliseu, que não foi respeitado pelos rapazinhos que tinham saído da cidade. E antes eles zombavam dele. Por quê? Porque aprenderam que não existe autoridade na igreja. Porque o mensageiro de Sardes ensinou eles que não existe autoridade na igreja. Criou um grupo de rapazinhos desobedientes, que não respeitam as autoridades instituídas por Ial. Entendeu? Porque vai contra o ensino da palavra, que fala do ancião e dos servos. São aqueles que sobressaíram no meio da igreja. É por isso que papai mostrou lá. Ó, Estevão foi um dos primeiros servos. E pregava com ousadia nas escadarias do templo, sem medo de ser morto. Foi levantado e ungido. Foi levantado e ungido como servo. Que ele falava diácono. Mas a palavra diácono significa servo. Aí fala, e aí? Os servos e os anciãos, eles são exemplo para a igreja. Filadélfia é constituída de anciãos e servos. E Filadélfia é um modelo, o exemplo para todas as eras da igreja. Assim seja. E assim seja, meus amados. 1h29. Nós vamos encerrar, porque já tem muito alimento. Os irmãos precisam ruminar. Eu falo assim com vocês. É um esforço? É um esforço. Mas o reino de Al é conquistado por esforço. Vamos ver essa passagem? Vamos lá.
Lucas. Lucas 16. Lucas 16, 16. Lucas 16, 16. Olha aqui, Lucas 16, 16, 16. A lei e os profetas até Yauhana, João Batizador. Daí em diante é anunciado a boa nova do reino de Iau, e todos que se esforçam para entrar nele com violência. Por que com violência, irmã Iraci? Por que com violência? Mas eu acho que é pra gente conseguir chegar até lá. É, irmã? Oi, oi, judiação. Irmã Ana. É, tomar da força. Tomar da força de quem? Tomar a força de Satanás. Ué, gente. Ele tomou o reino desse mundo e ele tomou o reino do lá de cima. Agora nós vamos tomar dele, pela violência, o reino celestial, e depois nós vamos vir com violência tomar o reino terreno. Como o filho varão foi tomado. O irmão Alberto lembrou, ó. O irmão Alberto lembrou como o filho varão foi tomado com violência da mulher. Foi arrebatado, tomado com violência, tomado à força, porque ela não queria entregar. Ela não queria entregar para Micael, o ancião. Então ele tomou na força. Me dá isso aqui que é meu. Assim seja. Fala aí em voz alta, igual você fala nas suas reuniões, vai. Ele é o mestre severo. Ele é severo, porque toma o que não plantou e colhe o que não semeou. Toma o que não plantou e colhe o que não semeou. Onde está escrito isso, irmão? Vamos lá. Quem vai achar primeiro? Lucas 19, quanto? 22. 22. Lucas 19, 22. Olha só. Então ele disse: servo mau, julgo-te pela tua própria boca. Sabias que sou homem severo, que tomo, viu? Tomou o filho varão à força, tomou. Que tomo o que não depositei e colho o que não semeei. Viu? Tomou. Fazendo o link com o reino celestial, que nós vamos chegar lá, ele foi melhorado do que quando nós estávamos, melhorado pelos querubins, e nós vamos tomar deles melhorado. Entendeu? Viram? Entenderam, irmãos? Ele tomou o filho varão da mulher que deu à luz, ele tomou o que ele não semeou. Entendeu? Sim. Ele toma para si mesmo. Porque essa é a vontade de Yahweh. Ok, irmãos? E você viu ali que ele pega 2 bastões, né? Depois nós vamos voltar, relembrando também Zacarias 11. Mas o importante é vocês estarem ruminando, ouvir a ministração de todos os anciãos, ouvir a ministração de domingo, de quarta-feira, além das ministrações dos demais dias. Você só tem um dia para você descansar. Qual dia? Segunda-feira. Só segunda que você descansa. O restante você vai ruminar. Tem mensagem todos os dias, irmãos. Entendeu? Por quê? Porque o menino varão que vai reinar todas as nações com cetro de ferro, ele, essa criança,
essa criança, ela tem tempo determinado de 1260 dias. Assim também como as duas testemunhas. Irmã Diene. Não, irmã Diene não, irmão Rodrigo. Qual que é o tempo do ministério das duas testemunhas? O que, filho? Não, não vai soprar não. Se soprar, ó, no lombo, ó. Hã? Quem que soprou? Quem soprou vai levar um castigo. Que eu pedi para não soprar. Quem soprou? Alguém soprou? Quem soprou? Quem soprou? Irmão Helder? Ai, irmão Helder. Ele não queria falar, tadinho. Oi, irmão. Tempo das duas testemunhas, mas é contavam os 5 meses que eles vão ser mortos. Esquece o antimachia e lembra das duas testemunhas, tá? Esquece disso. Vamos lá. Veja bem, os anciãos vão pensar qual vai ser a disciplina do irmão Helder, que foi pedido para não... O irmão Bruno vai determinar a vara. A vara que vai determinar. Viu? A vara vai determinar. Por quê, irmãos? Se é falado para não soprar, não pode soprar, irmão. Porque se você soprar, o irmão não vai crescer. O objetivo aqui, você viu aqui, não é Abraão preparar o quê? Os seus servos preparados e depois armá-los. Se você soprar para o irmão, ele não vai ficar preparado nunca. Então, irmão, pensa em disciplina, tá? Então, irmãos, presta atenção. O ministério das duas testemunhas, irmão Elbert, é de quanto? Exatamente, é a mesma coisa do filho varão. Por quê? Porque a palavra mostra, ensina-me a contar os meus dias. Porque as duas testemunhas, você viu que eles são valiosos? Viu que Micael queria poupar os dois? Micael, ele estava preferindo dar à igreja para ser disciplinada, vamos falar assim, no lugar das duas testemunhas, porque as duas testemunhas são valiosas para ele. Ele queria poupá-los, porque as duas testemunhas já sofreram muito. Entenderam? Ele queria poupar, só que ali, Satanás, ele preferiu bater nos filhos de Alcha originais. Entendeu? Preferia bater nos filhos de Alcha originais. Por quê? Porque foi esses filhos de Alcha, presta atenção, irmãos. Porque foi desses filhos de Alcha que jogou os outros no abismo. É isso mesmo. Eu estou falando dos segredos para vocês. Tremendo. Tremendo. Ele preferia bater nesses dois filhos de Alcha, que através desses dois filhos de Alcha lançou os primogênitos no abismo. Entenderam? Entenderam, irmãos? Então, isso é para vocês entenderem. Ordem dada é ordem cumprida. O exército está sendo formado para ser um exército obediente. Se não é obediente nas pequenas coisas, como pode ser obediente nas grandes? Se eu estou falando não é para soprar, como pode o irmão achar que nas coisas pequenas pode ser desobediente, não vai ser colocado nas grandes? Por quê? Porque se não é fiel nas coisas mínimas, como vai ser fiel nas importantes? Não é assim que está escrito? Então tá. Então vamos lá. 1260 dias é o mesmo tempo de Filadélfia. Por quê? Porque eles são filhos. E é contado seus dias.
O antimachia não é contado seus dias como dias de vida, porque ele vai e já está condenado a ser destruído. Quando nós estamos falando ali a respeito dos 1260 dias, a palavra fala, o antimachia está na terra, irmã Adriana, muito mais do que 46 meses. Ele está aqui há 40 e tantos anos. O tempo de 46 meses é o tempo de governo. 42 meses, perdão. 42 meses é o tempo de governo. Então, até ele ter o governo na mão, não começa a ser contado os 42. Entendeu? Então, ele está aí, ó, já com mais de 40 anos. Só que vai ser contado o tempo dele de governo, de 42 meses, quando for dado na mão dele. Aí ele faz o que ele quer. Hoje ele está podendo fazer o que ele quer? Não. Então só vai começar a contar os 42 meses quando for dado o governo na mão dele. Tá? Agora, os 1260 dias é o ministério da pregação das duas testemunhas. A partir do momento que ele sai do templo e vem para a terra, ali começa a contagem. E ele sai do templo e vai para o templo de Babilônia. Sai do templo de Al e vai para o templo de Babilônia, pregar na praça do Vaticano. Entendeu? Pode falar, irmão Ronaldo. Então, no caso desses ministérios do antimachia, no caso dos 42 meses, não é contado os 1260, então esses dias é a mais, no caso, né? Passa disso. Por quê? Porque quando as duas testemunhas começam a ministrar, presta atenção, o segundo anjo começa a ministrar contra Babilônia. E o terceiro vai pregar contra o antimachia. A partir do momento que for dado para ele os 10 reinos apoiarem ele e dar a ele toda a autoridade, porque ele se levantou e ele se consolidou como governante da terra, começa a ser contado os 42 meses. Por isso que as duas testemunhas morrem antes dele. Entendeu? Eu pensava que no caso era encaixado dentro dos 7 anos, esses 42 Não. meses. Ou seja, dentro do ministério do Silvio. É. No caso, ele não morreu no final das cumpriu 1260. Vamos abrir, exatamente, ó. Vamos abrir lá, Apocalipse 13. Apocalipse 13. 13 em cima. Apocalipse 13. Sempre que fala os 42. Versículo 5, olha aqui. Versículo 5. Foi-lhe dado uma boca para proferir palavras insolentes e blasfêmias, e também poder para agir durante 42 meses. Poder para agir. Entendeu? O poder para agir. Então, irmãos, a partir do momento que foi dado a ele o poder para agir, né? Você percebe aqui o poder para agir, irmãos, é um poder para fazer o que ele quer. A autoridade para fazer o que ele quer. O que ele quer. Vai ser imediato? Não. Primeiro ele tem que enfraquecer as oposições. Ele vai ter que enfraquecer os reinos da terra. Através de guerra. Para depois ele se levantar como o quê? Ele se levantar como um salvador. Porque esse é o objetivo dele. O antimachia quer se levantar como um salvador. Entenderam? Ok? Então vai ser dado para ele 42 meses. E é ali que quando for dado a ele essa autoridade, aí que ele vai ter esse tempo. Mas ele não tem ali muito tempo. 42 meses. Para quem está na tribulação, o tempo não passa. Né? O tempo não passa. A pergunta do irmão foi assim: se Filadélfia 42 meses, as duas testemunhas 42 Filadélfia meses, não 42 meses. 1260 dias. Mas é diferente, Isso. irmão. Aí depois as duas testemunhas têm 42 meses. Não, meu irmão. 1260 dias. Isso. E depois desses 1260 dias... Não é depois, irmão.
pode ser, as duas testemunhas estão aqui na terra. Quando que foi dada a autoridade para ele? Ah, pode ser 30 dias depois, 40 dias depois. Por isso que 42 meses do antimachia, diferente de 1260 dias. Não começa no mesmo dia. Isso, exatamente. Mas é isso que eu estou explicando. Depois ainda. Não tem que acabar os 1200. Irmãos, presta atenção. Mas é isso que os irmãos entenderam. Não, mas é isso que eu expliquei. Não pode você usar 42 meses. Quando está falando 42 meses e um de 1260 dias, parece igual? Parece, mas é para diferenciar que um começa numa parte e diferente do outro que começou de outra parte. Posso lembrar de uma parte? Pode. A gente lembra de Daniel capítulo 12, fala assim, ó, bem-aventurado aquele que permanecer 1335 dias. Falando daquele momento daqueles que vão encontrar fé na terra, que é o finalzinho lá. O ministério do antimachia, ele não pode começar junto com o ministério das duas testemunhas, não. Porque senão acabaria junto com o arrebatamento deles. E esse prazo da profecia, que é depois dos 1260 dias, tanto é que lá fala assim, olha, 1290 dias, né? 1290 e 1335. São tempos diferentes, são margens de tempo que recebe o poder depois das duas Aí testemunhas. você tem mais ou menos saber quando que ele é dado a eles a autoridade de 42 meses. Mas vocês vão muito à frente, irmãos. Isso tem que ser devagar. Porque as perguntas básicas, quem quer cidade dos mercados, os irmãos não estão sabendo e já fica querendo aqui um passar na frente. Ah, eu quero ir na frente. Ah, eu quero chegar lá primeiro. Não, irmãos. O exército chega junto. O exército chega junto, o exército não chega um correndo lá, eu corri aqui na frente, todo mundo. Ah, eu sou a melhor, sabe, irmã Adriana? Eu quero uma pergunta melhor do que as outras. Uma resposta melhor, não. O exército tem que andar junto. O exército tem que andar junto. Não é nenhum sobressaindo dos outros, não. Então, quando eu falo assim, olha, vamos por etapas, rumina essa parte. Que na próxima reunião a gente pode entrar no 1260, 1290, 1335, mostrando claramente, bem-aventurado aquele que permanece até 1335. Está dando a dica que o antimachia vai se manifestar depois das duas testemunhas. Porque as duas testemunhas começam com a pregação, irmãos, contra a Babilônia. Depois que eles começam com a pregação contra o antimachia. Por isso que via o segundo anjo. O segundo anjo falava sobre Babilônia. E o terceiro anjo contra o antimachia. Significa, viu o primeiro, viu o segundo e viu o terceiro. Entendeu? Não usa as mesmas palavras. Porque tem um sentido. É muito importante usar a palavra certa. 1260 dias. Para diferenciar uma coisa pura de uma coisa imunda. Por isso que não é usado. As palavras são escolhidas a dedo. O tipo que a gente lembra dos Salmos 90 ensina-nos a contar os dias. Aí ele dá certinho, 1260 dias. Para os filhos de Yahshua. O antimachia ele desconsidera. 42 meses. Desconsidera. Porque não faz parte daqueles que esperam a redenção de 1260 dias. Ensina-me a contar meus dias, para que alcance o coração sábio. Então, o antimachia está longe de querer alcançar coração sábio. Por isso é referido 42 meses. E os outros que estão buscando alcançar o coração sábio é referido como dias. 1260 dias para Filadélfia e 1260 dias para as duas testemunhas. Ok, irmãos? Oi, irmão. Irmão, você é bom de conta. Dá uma diferença, só que tem ali um período de 1290. Tem que saber que existe 1290 e 1235. 1335. Mas não preocupa com isso, não. Não preocupa com isso. Eu quero que os irmãos entendam, ruminem o que foi ensinado. Nada de passar na frente, porque eu fico irritado. Os irmãos pegam, me mandam áudio, entendeu? Querendo um entendimento que eu não trouxe ainda de ensino. O irmão Bruno falou no áudio dele que desde o início ele se limitava a ruminar o que foi ensinado.
Evitando perguntas boas. Fica evitando, porque quando eu pergunto aquilo que é importante, aquilo que vocês deviam saber, não sabe. Mas fica mandando mensagem querendo, irmão, vai esclarecer minha dúvida aqui, não sei o quê, eu tenho certeza que você vai me esclarecer. Irmão, esse ensino não foi dado. Vai se limitar a aprender o que foi dado. Entenderam? Vai na hora de IAU. IAU vai dando no momento que vai o corpo crescendo. Não passa na frente de IAU, não. Muitos irmãos querem passar na frente de IAU. Agora, o básico, quando a gente volta, não sabe. Né? E é necessário, por quê? Porque está se construindo uma torre. Está construindo uma torre. É uma torre de vigia. Não é? Mas você está construindo uma torre de vigia. É um tijolo de cada vez. Eu não vou pegar o tijolo lá de cima para colocar aqui embaixo, não. O tijolo lá de cima é lá de cima. Ele vai ser dado no final. Tá? Entendeu, irmão? Usar sempre os termos. Porque você é largado, relaxado, isso aí. Você é muito relaxado. Tem que ser cuidadoso, zeloso com as palavras. Eu não posso falar nós vai, nós foi, para um irmão que vai ficar na tribulação e ele pegar e falar assim, peraí, a escritura está muito bem escrita e esses irmãos falam tudo errado. Peraí, cadê? É o mesmo escritor ou é escritor diferente? A gente tem que ter um zelo em fazer certinho. Por quê? Porque Iau é perfeito. E aquele que alcançou a perfeição também. A gente esforça em ser perfeito. Quando você vai fazer uma parede, você se esforça em fazê-la perfeita. Para ninguém falar assim, olha o defeito ali, irmão. Não é? E a mesma coisa é a escritura. A hora que a gente tem as nossas falhas humanas, limitações humanas, mas a gente vê, e ao ver a intenção do coração de querer fazer certo, de querer fazer certinho, entendeu? Toda hora eu estou no WhatsApp, eu vou mandar uma palavra, irmãos, eu mando, antes eu olho o dicionário, se aquilo está correspondente àquilo que eu estou querendo expressar, porque a nossa cabeça não cabe um dicionário. Então, antes de mandar, eu olho se tem erro de português, dentro das minhas limitações. Tá entendendo? Eu procuro fazer para que a minha palavra, quando chegar aos seus ouvidos, seja temperada com sal. E não uma palavra apimentada. Ou uma palavra sem gosto. A comida tem que ter o tempero certo e na quantidade certa. Nem mais, nem menos. Entendeu? Então, tudo que a gente for fazer com zelo. A palavra, quando está falando ali, não posso comparar. Você vê que Iau faz uma distinção drástica dos filhos de Caim, dos filhos de Auxa, dos filhos de Adão. Ele distingue, coloca os filhos de Adão junto com os filhos de Auxa. Por isso que em Colossenses fala assim, olha, através do sangue no madeiro e Auxa, ele reconciliou os seres do céu e da terra. Exatamente. Os filhos de Auxa e os filhos de Adão, por qual ele tem consideração. Agora, os de Caim, eu não posso nem pensar, porque a vontade de Iau era ter exterminado isso há muito tempo. Por isso que ele mandou o dilúvio. E você vê, irmão, você não consegue, entendeu? Fazer amizade, você não consegue confiar, você não consegue conviver. O que sai da boca deles é terrível. O que sai da boca desses filhos da serpente, descendentes da serpente, é terrível. Não dá vontade nem falar uma palavra para eles ouvirem. Tá entendendo? Então, irmãos, lembrando disso, a gente tem que ter um zelo. Ah, eu não sei português, aprende. Tá entendendo? Eu comecei assim, com o básico. Pelo menos escreva
o nome de Yau e Yausha correto. O nome de Yausha com 7 sílabas, que ele é o 7º, acentuado, porque o H puxa a tônica para o final. Olha para você ver como é que isso é interessante. Eu tive uma consulta de uma moça que trabalha lá, Serviços Gerais do Posto. Ela levou a filhinha dela para eu consultar, e ela foi junto. E o nome da filhinha dela é Maria com H no final. Aí eu perguntei para ela, qual que é o nome da sua filha? Ela falou, Maria. Eu falei, sabe que você é muito inteligente? Apesar de ser Serviços Gerais. Porque entende que o H, ele puxa a tônica forte para a sílaba. Então, ela não falou. Quando a pessoa põe Sara com H no final, está falando Sará. Maria. Quando você tem o H e você tem Iau, fica Iau. Quando você põe o acento no A, fica Iau. Mas se você não puser o acento no A, fica Iau. E não é Iau o nome do nosso pai. Tá entendendo? E a gente queria consertar essas veredas junto aos de Sardes, que não aceitaram. Porque o H, ele puxa a tônica para o final. Quando tem as línguas que não tem acento, usa-se o H para puxar a tônica forte. Ela não tem som, mas tem a tônica forte ali. Por isso que serve, não é à toa. O H é para puxar a tônica forte em línguas que não tem acento. Então, se eu deixasse Iau sem acentuar o A, fica Iau. E a gente não invoca assim. Entenderam, irmãos? Viu um zelo, um cuidado com as coisas de Iau? É isso que é Filadélfia. É um zelo, um cuidado em fazer aquilo com zelo, com cuidado. Para Iau alegrar. Entendeu? Assim seja? Então vamos agradecer, papai. Vamos primeiro agradecer. Grato a Yausha, grato a Iau. Grato a Yausha, grato a Iau. Grato a Yausha, grato a Iau. E assim seja feita a vontade do papai Yausha. Iau te abençoe e te guarde. E assim seja feita a vontade do papai Yausha. Iau faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. E assim seja feita a vontade do papai Yausha. Iau levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. E assim seja feita a vontade do papai Yausha. Grato a Yausha, grato a Iau. Grato a Yausha, grato a Iau. Grato a Yausha, grato a Iau. E assim seja feita a vontade do papai Yausha. Assim seja.